Se você está entrando no mercado de comunicação visual ou vai ter sua primeira plotter de impressão, hoje eu vou mostrar para vocês uma opção, uma máquina de entrada para você começar o seu negócio sem ter dor de cabeça e sair já ganhando dinheiro. Bora lá? Fala aí galera da área de comunicação visual, eu sou o Marcos Alcázar e hoje gravando mais um vídeo aqui para vocês. Eu como pioneiro no uso de plotters de impressão, principalmente de entrada com cabeça XP600, hoje eu vou mostrar para vocês quais são as minhas impressões depois de usar esse equipamento por 3 anos e quais são as dicas que eu tenho para você que está começando no ramo ou que vai ter a sua primeira plotter de impressão. Bora lá? O YouTube me mostra que 80% da galera que acompanha nosso conteúdo não são inscritos no nosso canal. Então, mano, se inscreve aqui no canal, solta o like e siga a nossa página lá no Instagram, CV Dicas Brasil. Lá rola muito mais dicas do que aqui no YouTube. Então, pessoal, para todo mundo que me acompanha durante esses 8 anos que eu gravo vídeo para o YouTube, a galera já acompanhou a história que eu tive entre comprando minha primeira plotter de impressão até as nossas plotters de impressão agora. E todo mundo sabe que agora nós já temos plotters de impressão muito produtivas, como o exemplo da minha i3200 320 da Imprime Printer, que é capaz de imprimir praticamente 100 metros quadrados por hora. Então, galera, a maioria da galera ainda me pergunta, Maxwell, você ainda usa equipamentos de entrada? É vantajoso para você? Isso faz sentido para você? Pessoal, a grande realidade é que apesar de eu já usar equipamentos de ponta, que produzem 100 metros quadrados por hora, eu ainda uso equipamentos de entrada, como é o exemplo dessa Imprime Printer aqui que eu estou usando com cabeça XP600. Tem muita gente que vai me questionar o motivo pelo qual eu uso equipamentos desse. Um dos motivos de eu ainda usar um equipamento de entrada assim, é porque eu tenho um equipamento de alta capacidade produtiva, mas às vezes ela já está produzindo alguma coisa e eu preciso entrar com adesivos pequenos de menor quantidade aqui. Eu uso a XP600 por esse motivo. Até porque também, para mim manter uma plotter dessa de impressão dentro da minha empresa, eu tenho um custo muito mais reduzido do que eu ter um equipamento com duas cabeças i3200. Porque essa cabeça aqui é a cabeça mais barata do mercado ainda. E quem me acompanha sabe que eu fui e sou um dos grandes entusiastas. Acho que eu fui o primeiro ou o segundo usuário aqui de equipamentos com a cabeça XP600. Então, para mim, o custo de eu manter esse equipamento, ele é muito baixo aqui dentro da minha empresa e eu não vejo nenhum motivo pela qual eu iria me desfazer desse equipamento. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem muita gente que está querendo entrar no mercado de comunicação visual, que está querendo ter seu próprio negócio e me pergunta, meu pessoal, qual máquina de entrada, qual equipamento que eu posso comprar e que eu não vou ter dor de cabeça? Cara, se você digitar agora lá no Google, plotter de impressão, cabeça XP600, vai aparecer pelo menos uns 50 fornecedores de equipamentos com essa tecnologia aqui. Aí a maioria da galera normalmente vai pensar assim, cabeça XP600, o Maxwell indica cabeça XP600, então eu vou comprar o equipamento mais barato que tiver na internet. Cara, não faça isso, pelo amor de Deus. A gente tem inúmeras empresas que fornecem, que vendem esses equipamentos, mas uma coisa eu quero deixar claro com vocês: equipamento não é tudo igual, cabeça de XP600 não é tudo igual, apesar da galera vender essa ideia para vocês. Se você comprar um equipamento barato, que você pesquise na internet e acha ele mais barato lá, de empresas que estão vendendo esse tipo de equipamento, eu garanto para você, em 90% na verdade dos casos, a galera tem problema, vai ter problema. E por que eu estou falando isso? Porque, cara, eu não estou fazendo merchan ou puxando sardinha demais para Imprime Printer, que são equipamentos que eu já uso há 8, 7 anos, na verdade. Cara, mas a maioria da galera que compra plotter de impressão com cabeça XP600, que são as máquinas mais baratas que tem no mercado, que vocês pesquisarem lá de outras empresas, a maioria da galera vai ter problema. E por que vai ter problema? Primeiro, na maioria das vezes é por causa do pós-venda. Então, cara, quando você for escolher uma máquina de entrada, tá começando agora na comunicação visual, mano, fuja da máquina mais barata do Brasil. Fuja de plotters de impressão que tem muita diferença de preço para equipamentos da Imprime Printer ou outras empresas aí que são mais conhecidas no mercado de comunicação visual. Então, cara, se você está começando, Maxwell, você indica a cabeça XP600? Primeiro, sim, eu ainda indico a cabeça XP600
É uma cabeça muito boa, é um equipamento topzera das galáxias, mas não compre a máquina mais barata que você achar no Mercado Livre ou em Minas Gerais ou qualquer lugar assim, porque na maioria das vezes, baseado nas experiências que eu tenho, na quantidade de pessoas que me chamam no WhatsApp, no Instagram, todo santo dia, baseado nessas experiências, eu garanto para você, você vai tomar prejuízo. E isso está intrinsecamente ligado ao fato das empresas não ter um pós-venda e só tá querendo vender o equipamento para você. Tome muito cuidado. E se você está querendo uma máquina para começar o seu negócio, apesar de eu indicar a Imprime Printer cabeça XP600 por ser um dos equipamentos mais baratos do Brasil, uma coisa você tem que estar ciente, você precisa necessariamente ter demanda de impressão. E por que eu estou falando isso? Porque, cara, é uma coisa que faz total sentido aqui e pra galera, às vezes o pessoal não entende isso. Cara, sabe o que tá passando aqui agora nessa cabeça de impressão? É tinta. Se essa tinta não ser usada aqui na impressão, é claro, consequentemente essa tinta ela vai gerar uma borra, ela vai secar, cara, e ela vai dar merda, você vai perder sua cabeça de impressão, quanto mais a tubulação. Então eu tenho um amigo que comprou uma XP600, comprou uma plotter de impressão da mesma que a minha e fica reclamando a vida toda que a máquina não presta, mas o cara não imprime. Então, o que acontece? A tinta seca lá dentro, começa a fumaçar, começa a dar problema. Então, cara, se você não tiver demanda de impressão para imprimir nessas máquinas, cara, você vai ter problema, tanto com o DX5, quanto com o XP600, com o i3200. Eu arrisco dizer que você vai ter muito mais problema com a XP600, porque é uma cabeça, de fato, muito mais barata, muito mais sensível. Então, de fato, você vai ter problema se você não tiver demanda. Então, galera, tem muita gente que vai ter dúvida. Maxwell, já que eu tenho que ter demanda, qual que é a demanda mínima para mim ter uma plotter de impressão? Cara, isso é um assunto muito relativo. Eu já discuti sobre isso lá no Instagram do CV Dicas Brasil. Eu não estou aqui para falar quantos metros você tem que imprimir toda semana para o seu negócio fazer sentido, porque eu não sei qual que é a sua estrutura. Eu digo para vocês que esse tipo de equipamento, o ideal, galera, é que ele imprima todo santo dia. Ah, Maxwell, mas e nos finais de semana, e nos feriados, e não sei o que lá? Cara, claro que eu não imprimo, né? E também posso arriscar para vocês que eu não imprimo nela todo santo dia. Mas nesse tipo de equipamento, cabeça XP600, eu imprimo no mínimo 20 metros por semana. Por que eu imprimo no mínimo 20 metros por semana? É claro, porque eu tenho demanda. E segundo, porque se ela não estiver consumindo a tinta do bulk ink, desse reservatório, essa tinta ela está exposta a oxigênio, aquela coisa toda, e ela vai secar aqui dentro. Então, cara, eu uso muito essa impressora aqui, e se você não tiver pelo menos uns 20 metros semanais para você imprimir aí, cara, eu arrisco dizer que você vai tomar prejuízo. Uma coisa que eu tenho que deixar bem clara é que eu estou falando de uma plotter de impressão de entrada. Há 3 anos atrás, quando eu decidi usar a cabeça XP600, o mercado de comunicação visual inteiro começou a me criticar e falar que ia dar merda, que não ia dar certo. Hoje, 3 anos depois, todas as empresas que criticavam essa máquina, todas elas estão vendendo equipamentos como esse. Então, por ser pioneiro nesse mercado, eu posso falar para vocês, a XP600 é sim um equipamento de entrada, dá para imprimir, dá para ganhar um dinheiro legal, mas você precisa tomar cuidado com ela. Por quê? Você tem que ter um aterramento bom, tem que usar uma tinta boa, e a tinta que eu uso, pelo menos há 3 anos, é a da própria fabricante, da Imprime Printer. Uma coisa que você tem que estar ciente é que a vida útil dessa cabeça de impressão XP600 é uma vida útil muito mais baixa em relação a cabeças DX5, a cabeças industriais. Você vai ter um tempo médio de durabilidade, e o grande pulo do gato que eu quero deixar para vocês é: quanto mais você imprime nessa máquina, mais vida útil ela tem com relação a não entupir a cabeça e a não queimar. O que faz essa cabeça queimar, pasmem galera, é o fato dela não imprimir. Quanto menos demanda você tiver, menos tempo de vida útil essa cabeça de impressão, essa máquina terá. Então, cara, pega esse pulo do gato. Quer que sua cabeça dure muito? Imprima muito. Quer que sua cabeça dure pouco? Imprime pouco. E quanto tempo que você vai ter de durabilidade dessa cabeça? Pessoal, eu não posso dizer e garantir quanto tempo que você vai ter de vida útil da cabeça. Mas uma coisa que eu posso garantir para vocês é que eu, Maxwell, baseado nas minhas experiências, tive de no mínimo 6 meses de durabilidade dessa cabeça. Tem vídeos no meu canal falando sobre isso, e já tive até 12 meses de uso da cabeça de impressão. Então, o tempo útil que os fabricantes, que os vendedores falam é que ela dura entre 4 e 10 meses, mas eu já tive 12 meses de uso dessa cabeça. A vida útil dela não está ligada a quantos metros
ela consegue imprimir, tá, galera? E só para deixar isso muito claro, tem muito vendedor de máquina falando que ela imprime 10 mil e tem gente que fala que ela imprime 200, 500 metros. Não tem nada a ver. O tempo de durabilidade dessa cabeça de impressão e desse tipo de equipamento está mais ligado aos cuidados que você tem e à demanda que você tem do que qualquer outra coisa que você fale ou que os vendedores vão te falar. Eu não vou ficar nesse vídeo falando sobre rebobinador, sobre as opções, sobre o que essa máquina tem, até porque tem muito vídeo no meu canal falando só sobre isso. O motivo de eu gravar esse vídeo é porque a gente está em 2022, quase entrando em 2023, e tem muita gente que quer entrar no mercado de comunicação visual e não sabe qual máquina comprar. Eu posso indicar a Imprime Printer para vocês, cabeça XP600, porque é um equipamento que eu uso há 7 anos, não a XP600 que eu só uso há 3, mas eu posso garantir para vocês que esse tipo de equipamento, para quem está entrando no mercado de comunicação visual ou para quem vai ter a sua primeira plotter de impressão, é um bom equipamento, porém não se iluda. Pesquisando por equipamentos baratos que usa XP600 e que você vai ter o mesmo resultado desse equipamento que eu utilizo, que é da Imprime Printer. Eu uso a Imprime Printer porque já estou careca de saber que eles têm um excelente pós-venda e que é uma empresa séria no mercado que não está tentando passar ninguém para trás, como eu estou vendo que o mercado de comunicação está cheio desses fornecedores. Pessoal, é claro que quando vocês pesquisarem por esse tipo de equipamento, vocês vão ver que esse equipamento da Imprime Printer, esse modelo de máquina é diferente daquilo que vocês estão cotando. Esse modelo é um modelo mais antigo da XP600, a carcaça dela, mais a eletrônica, o equipamento é o mesmo, só a carcaça que é diferente. Então não, você não vai conseguir comprar esse modelo de carcaça aqui exatamente igual a esse tipo de equipamento meu por esse equipamento ser um equipamento mais antigo. Os modelos novos da Imprime Printer são muito mais bonitos do que esse meu aqui já está ultrapassado. Então pessoal, só dando uma dica honesta e sincera para vocês. Quer começar no mercado, quer ter a sua primeira plotter de impressão, você pode ir sim na XP600 da Imprime Printer, que você possivelmente não vai ter nenhuma dor de cabeça e você vai conseguir ter um rendimento, ter um lucro muito bom. Claro que se você tiver essa demanda de serviço. Então pessoal, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, solta o like, se inscreve no nosso canal e siga nossa página lá no Instagram, CV Dicas Brasil. Valeu, tamo junto, fui!